Se você não tomar cuidado, a imprensa fará você odiar o oprimido e amar o opressor. Com esta frase de Malcolm X é que iniciamos esse vídeo de hoje. Eu sou o professor Dirceu, professor de História, e hoje nós vamos falar sobre um tema que está em alta, que é a questão da Palestina. A questão da Palestina é algo muito complexo e para que possamos entender, precisamos entender primeiramente dois conceitos básicos, o que é semitismo e o que é sionismo. Semitismo vem da palavra semita. Semita é todo o povo linguístico, cultural e originário de uma região conhecida como a Palestina. Essa palavra remonta aos tempos da Bíblia, especialmente ao livro de Gênesis, onde lá encontra-se a figura de Noé, que possuía 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E é do ramo de Sem que surge o povo semita, no caso, o povo hebreu e os povos cananeus, que originaram os palestinos. Portanto, quando se fala de semitismo, não estamos falando apenas do povo judeu, estamos nos referindo a todos os povos árabes. Ou seja, antissemitismo, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, não é apenas um ódio exacerbado ao povo judeu, ao povo semita, mas sim a todos os árabes. Então aqueles que demonstram um sentimento de ódio ao povo palestino também está praticando o antissemitismo. Já a palavra sionismo significa uma ideologia criada pela elite judaica nos anos 20. Essa ideologia sionista significa a criação de um Estado judeu. Portanto, o sionismo constitui a desumanização de outro povo por meio da colonização, por meio do massacre, por meio do genocídio, por meio da expropriação daquilo que é mais sagrado ao povo, o direito à terra, o direito à vida e o direito à liberdade. Esse movimento sionista foi ganhando cada vez mais força, culminando em 1948 com a formação do Estado de Israel. A formação do Estado de Israel agora constitui na formação de um Estado político completo, um Estado que constitui exército, um Estado que constitui todo tipo de instituições. Esse Estado passa por cima como um trator sobre milhões de pessoas, sobre culturas, sobre valores e sobre a religiosidade de um povo que já estava ali. Vale lembrar que esse Estado judeu, o Estado de Israel, é um Estado que garante plena democracia apenas para os judeus. Se vocês pararem para analisar, em Israel há a parada do orgulho LGBT em Tel Aviv. É uma das maiores paradas do orgulho gay do mundo. Lá em Israel as mulheres têm direito absoluto, têm direito ao voto, as mulheres têm direito até mesmo ao aborto, razão pela qual o governo de Israel praticou eugenia ao esterilizar mulheres judias à revelia, ou seja, contra a sua vontade, por meio de aplicação de injeções que as esterilizavam, impedindo que nascessem cidadãos negros em Israel. Como vimos, uma democracia plena apenas para os israelenses. Mas em relação aos palestinos, eles vivem numa cruel ditadura, porque eles são cada vez mais restritos a uma pequena área. O Estado palestino, a região palestina, está cada vez menor. De 1947 aos tempos atuais, vemos nessa marcação verde o tamanho que era o Estado palestino e como a região destinada aos palestinos está hoje. A parte branca é a parte de Israel, que ocupou absolutamente mais de 95% do território palestino. Essas pessoas que estão confinadas nesse pequeno território são privadas do básico. Elas têm acesso a apenas 8 horas de energia elétrica por dia. E essa energia elétrica ela é fornecida e controlada por Israel. Todas as rotas, todos os meios de comércio também são controlados por Israel. Se um palestino precisa viajar, ele tem que ter a autorização de Israel. Vimos também que pessoas são assassinadas por tentarem pescar nas fronteiras de Israel. Pescadores
tentam buscar ali o seu alimento e são alvejados a tiros, são assassinados por tentar pescar. Nessas semanas, vimos que Israel cimentou, jogou concreto nas nascentes de água que abasteciam as regiões dos palestinos. Obviamente que o povo palestino não iria suportar para sempre, de forma passiva, tanta opressão, tantos assassinatos e tantos genocídios. A partir dos anos 70, nasceu a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, chefiada por Yasser Arafat. Ela tinha por objetivo a formação de um Estado palestino. Eles queriam negociar com os israelenses para que houvessem dois estados ali, paralelos e coexistentes. Isso não era interessante para Israel. Desta forma, Israel, contra o Fatah, que era o partido da OLP, que lutava pela criação desses dois estados, passou a financiar o Hamas, que é um grupo islâmico radicalizado. Agora, por meio de uma guerra de procuração, Israel passou a financiar islamistas para que esses combatessem o próprio Fatah, enfraquecesse o Fatah e dessa forma dominasse a região da Palestina. Ou seja, Israel passou a fazer o que os Estados Unidos fez nos anos 70 e 80, que é financiar grupos como o Talibã e o Estado Islâmico. Lembramos que na guerra do Afeganistão, o Talibã lutava contra o Partido Comunista que havia no Afeganistão, causando até mesmo a intervenção russa. Mais tarde, com o fim da União Soviética, agora o Talibã passou a se tornar inimigo dos Estados Unidos, assim também como o Estado Islâmico. Dessa forma, com o enfraquecimento da OLP e do Fatah, agora o Hamas, que era financiado por Israel, torna-se o seu principal inimigo, porque ele tenta agora controlar a região da Palestina. Mas como chegamos a essa situação que estamos hoje, com esse ataque feroz por parte do Hamas contra Israel? Isso é apenas uma culminância da violência que os palestinos vêm sofrendo há muito tempo. Ataques a sinagogas, ataques a civis, vídeos como esses, em que civis palestinos são agredidos por soldados israelenses, são humilhados. Obviamente, isso gerou uma revolta muito grande no povo palestino e instigou cada vez mais a reação de grupos como o Hamas. O governo israelense, obviamente, sabia de tudo isso com antecedência, porque Israel possui um sistema de informação chamado Mossad, e o serviço secreto egípcio também havia avisado que algo muito grande estava para acontecer. Mas, uma vez que Benjamin Netanyahu passa por um momento de crise política, de popularidade, ele simplesmente deixou que isso acontecesse para que Israel pudesse dar uma reação ainda mais forte, dessa forma aumentando a sua popularidade. E o que vemos hoje? Israel se vingando de um grupo paralelo que ataca como desculpa para atacar civis. E sabemos que quando o Estado usa a instituição militar para atacar civis, é uma clara violação dos direitos humanos. Israel não está se preocupando com as convenções internacionais, não está se preocupando com os direitos humanos, uma vez que está até mesmo usando uma arma proibida pela Convenção de Genebra, que é o fósforo branco, que constitui uma arma que causa terríveis queimaduras até os ossos. Vale considerar que Israel não está nem esperando a evacuação da área, está lançando fortes ataques que estão atacando civis, desconsiderando ali que há muitos inocentes. Israel trata o Hamas de uma forma generalizada, como se todo o povo palestino fosse o Hamas. Para que a gente possa entender bem, é como se o Estado brasileiro tratasse todos os cidadãos de São Paulo como participantes da facção que domina o Estado. Ou no Rio de Janeiro, tratar como todo carioca como pertencente à facção que ocupa ali o Estado carioca. Obviamente que isso é uma generalização absurda, mas é justamente isso que acontece, chamando todos os palestinos de terroristas. Não só lá, aqui no Brasil também, todas as pessoas estão tendo muito ódio dos palestinos, generalizando, colocando todo o exército israelense como certo na história, como correto na história e todo o povo palestino como o grande vilão. E para vermos o grande papel que a mídia tem em influenciar a opinião pública, é só pegarmos os livros de história. Nos livros de história constam que, em 1945,
A Segunda Guerra Mundial foi finalizada com 2 bombas nucleares sendo lançadas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Lembrando que naquela época o exército americano estava batalhando contra o exército japonês no Pacífico, em especial no oceano. Mas o que fez os Estados Unidos? Lançou bombas atômicas em civis. Isso é uma clara violação dos direitos humanos e esse é o maior ato terrorista da história. E a imprensa, a mídia, os livros nunca chamaram os Estados Unidos de terroristas. Então nós vemos como essa influência da mídia ela é muito forte em toda a humanidade. Nós vemos, por exemplo, que por meio dela é feita uma naturalização da morte de palestinos, da mesma forma que se fazia na África do Sul, ou em todo o continente africano ocupado pelos europeus. Quando morre um palestino, eles apenas dizem, o número de mortos é tanto. Agora, quando morre um israelense, eles mostram as fotos das pessoas, os seus sonhos, as suas famílias, como se apenas eles fossem humanos, como se os palestinos também não tivessem sonhos, como não tivessem objetivos, famílias, como se não tivessem uma própria história. Bom, esse foi um breve resumo de toda uma história muito complexa, que tem que ser muito estudada, muito observada para se ter ainda uma opinião, mesmo que superficial. Espero que tenha contribuído para que vocês possam ver a situação de outro ângulo, não apenas no ângulo da imprensa, no ângulo ocidental, mas ver a situação do ponto de vista do próprio povo palestino. E mais do que isso, do ponto de vista humano. Espero que tenha gostado do vídeo. Clique aqui no sininho para que tenha a notificação de novos vídeos que virão pela frente. Obrigado, até a próxima.